Prezados senhoras e senhores, estamos aqui hoje para um assunto de triatlon. Estou aqui com o Diogo Sclebin. Como a turma aqui é mais mountain bike, road, nem todo mundo acompanha triatlon, eu vou só fazer um apanhado. O cara já tem 2 Olimpíadas nas costas. Você tem quase 40 anos, né? Acabei de fazer. Acabou de fazer. Dia 6 de maio, quarentinha. 6? 6 de maio. Foi ontem. Anteontem. Parabéns. Felicidades. Quarentinha. E beliscou a classificação dessas Olimpíadas, mas você não chegou a ser classificado, né, para ir para Tóquio. Isso. E você mudou um pouco a sua estratégia a partir de agora, né? Sim, eu destinei a minha vida inteira até agora, aos 40 anos, a prova curta, né? A gente chama curta, apesar de que a prova dura quase 2 horas, então é uma prova longa. É o triatlo olímpico que a gente chama, que é 1,5 km de natação, 40 km de bike e 10 km de corrida, com um vácuo na bicicleta. É permitido o vácuo, né? Agora eu estou migrando para a distância longa realmente, que é o Ironman, que eu faço agora final de maio em Florianópolis, que são 3.800 metros de natação, 180 km de bike sem vácuo, então muda a bicicleta, muda a postura, muda tudo, e uma maratona, 42 km de corrida ao final. É uma tendência, né? Os atletas mais maduros irem para longa distância, né? Sim. Eu na Olimpíada do Rio, eu era o 3º atleta mais velho dentre os 55 homens que largaram do mundo todo. Para a Olimpíada de Tóquio, eu era o mais velho tentando vaga olímpica. Então, assim, estatisticamente, a gente vê que quem anda bem em prova curta são os atletas mais novos. E quem anda bem em prova longa, a gente vê recorde sendo batido de distância Ironman com 42, 45 anos muitas vezes. Então, assim, eu tenho uma longa jornada ainda a se percorrer na distância longa, coisa que na curta já não é mais possível, visto que a idade a gente perde um pouco de velocidade e a experiência é muito importante e decisiva numa prova longa, né? Uhum. E a gente tem umas diferenças grandes, assim, por exemplo, esse cara que ganhou o Mundial agora, eu fui pesquisar um pouco sobre ele, como que é o nome do cara? Blumenfeld, Christian Blumenfeld. Christian Blumenfeld. Eu botei no Google Christian Blumenfeld, até escrevi uma notícia sobre ele, sobre essa vitória no Mundial, tá lá na revista Ciclosul. Eu escrevi o nome dele, já apareceu, Christian Blumenfeld, peso. Porque todo mundo queria saber qual era o peso do cara, porque você vê que ele não tem um shape igual o seu, ele não é magrelão, e ele não é forte também não, ele parece uma camada de gordura. Ele parece gordo, né? E ele é contra os padrões que a gente criou de que o triatleta, principalmente na distância curta, ele tem que ser extremamente magro. Porque geralmente, né, a maioria dos atletas que estão ali disputando, né, mundial e pegando pódio, eles são atletas novos e bem magros. Mas a gente vê que, né, ainda mais o campeão, ele sempre foge à regra. E ele é bem exemplo disso. E ele não é só um cara excelente na distância curta, como ele ganhou as Olimpíadas de Tóquio, como também na distância longa ele tem se mostrado assim, bateu o recorde agora em Cozumel, que é um lugar quente, ele fez o melhor tempo do mundo na distância Ironman full, né, fez 7 horas e 30, algo assim bem absurdo. Então ele mudou, ele quebrou um pouco esse paradigma que a gente cria de que assim, não, existe uma regra, existe uma estatística, então não se pode fugir disso. Ele é um cara que parece ser gordo, parece que ele tem uma camada de gordura a mais do que a maioria dos triatletas de ponta, mas ele é a ponta, né? Então ele está aí para mostrar, para quebrar essa regra que a gente criou e erroneamente, né? E ele parece ser mais velho também. Eu botei ele parece, mas não Eu achei que ele ia ter 38. Ele parece mais velho, mas não é tão velho não, mas que ele treina tanto, o volume de treino dele é tão absurdo que ele fica um pouco acabadinho. E assim, ele foge à regra também por causa disso que você falou, né? Que eu falei, na verdade, que os atletas mais maduros vão migrando para longa distância. Ele ainda é novo e já está na longa distância. Sim. Você acha que longa distância, quem começou cedo assim igual ele, dá essa detonada? O corpo fica mais arregaçado, envelhecendo? Né? Não sei, vamos ver assim, vamos ver ao longo da temporada. Eu já faço triatlo há mais de 20 anos, mas na longa distância eu estou começando, vamos dizer assim, tarde, já que eu destinei a vida inteira à curta distância. Será que isso não pode ser ruim? Porque me falta experiência e no treino para longa distância é difícil a gente chegar perto dessa distância no treino, né? Eu fico 6 horas competindo, como eu fiz sábado passado, uma intensidade muito alta, próxima da prova, mas foram 6 horas somente. O Ironman ele dura 8 horas, 8, 9 horas. E eu consegui ter vivência, experiência em alta intensidade durante um longo período, que é o que vai acontecer na prova. Essa falta de experiência minha pode ser que pese um pouco na hora de eu largar em Florianópolis ou nas outras provas que eu venha fazer.
em relação a um atleta mais novo que já está nessa experiência, nessa pegada de ter participado de outras provas de Ironman full, coisa que eu não tenho. Mas vamos chegar lá e vamos ver o que dá. Que falta de experiência, por exemplo? Você viaja que você não... De não ter vivenciado uma prova Ironman full, que a gente chama Ironman completo, competindo realmente, porque no treinamento a gente não consegue simular tanto. Se eu quero fazer uma prova curta daqui a 2 meses, eu posso fazer essa semana que vem, uma prova, nem que ela seja individual, sozinho, em casa, na mesma intensidade que eu me proponho a competir e tal. No Ironman eu não consigo fazer isso porque eu me quebro muito. O atleta de Ironman ele não consegue competir 10 vezes no ano. Até tinha uns doidos que faziam isso, mas geralmente o atleta que anda bem em prova longa, ele faz 5 provas no ano no máximo, sendo 2 de meio Iron, 3 Ironman completo, porque ela detona muito o também, pós-competição, a gente fica um tempo para recuperar, até a imunidade, fica tudo muito abalado. Então, essa falta de experiência nessa distância completa em intensidade, que a gente só vai vivenciar na prova, eu ainda não tenho. Mas os parâmetros que eu venho criando nos treinos mais longos já vão me dando base para saber o que eu posso fazer na prova e onde eu não posso errar, que acho que a prova longa, o grande lance é você se conhecer muito bem e saber o que você tem que fazer. Independente do que os outros estejam fazendo à sua volta, você saber o que você pode, o que você tem que fazer é muito importante. Coisa que na prova curta a gente já nem usa muito como parâmetro. O parâmetro é a colocação, é o adversário. Eu falo, eu estou batimento muito acima do que eu poderia, minha frequência cardíaca, qual a minha potência na bike. Não interessa, eu tenho que estar nesse grupo, então eu vou até explodir o capô e nem que eu pare a prova, mas eu tenho que estar aqui. Na prova longa não, são 8, 9 horas que você tem que se controlar e a tendência de errar é um pouco maior, porque você tem mais tempo para acontecer coisas ruins e principalmente coisas que você pode fazer de se empolgar quando passa na frente da família. A música tá boa, eu tô liderando. Cara, segura a onda. São 8 horas de intensidade e a hidratação, a alimentação, ela vai ser decisiva. O que define muito é o final, né, de cada modalidade, principalmente da bike e da corrida. Os atletas quase sempre passam muito bem os primeiros 10 km de corrida, mas raramente, até o primeiro, passa bem os últimos 10 km de corrida. Então, eu sabendo disso, eu tenho que largar nos primeiros quilômetros pensando como é que eu vou sobreviver nos últimos quilômetros. Não adianta eu querer ir forte agora e no final eu andar. Vamos tentar fazer uma coisa linear. É muito mais aquele negócio do sobreviver. Sim. E você conseguir... Deixa de ser uma competição com os outros e vira uma competição com você, né? Você tem que saber se escutar. Sim. Se respeitar, eu acho. Porque independente de que colocação você esteja, de como é que os adversários estão se desempenhando na prova, você tem que se respeitar, porque é chamativo quando alguma pessoa te passa. Eu corro as minhas competições de curta distância, eu corro a 19, 20 km por hora durante os 10 km. E na distância longa eu tenho que correr a 15 para ter um bom resultado, de ficar entre os 5 primeiros e tal. E eu que estou acostumado, digamos assim, a competir a 20 por hora, eu tenho que saber que se eu estiver correndo a 15 ali nos primeiros quilômetros, eu estou correndo super bem. Então a tendência é que eu chegue no 16, 17, 18 por hora e fale assim, pô, eu estou bem, eu estava acostumado a correr a 20, deixa eu correr aqui 18. Mas não vai dar conta se eu correr a 18, eu tenho que correr a 15, talvez até 14,5 para tentar no final chegar a 15. Então, assim, esse respeito à longa duração, esse respeito à capacidade física, ele tem que ser muito bem trabalhado para que no final eu consiga estar correndo nos últimos 10 quilômetros. Né? E você me relatou que você está sentindo uma pancada fisiológica, né? Do seu treinamento novo, né? O treinamento para Ironman, diferente do que eu vinha fazendo nesses últimos 20 anos, ele é muito volumoso. E eu tenho 2 características assim que uma que me favorece muito e outra que me desfavorece, que assim, para longa distância eu tenho que treinar muito. Então uma coisa que eu tenho ruim na minha carreira ou na minha fisiologia é que eu não consigo, eu sempre fui visto como um atleta que não treinou um volume excessivo ao longo da carreira. Ah, é? Os outros profissionais falam, pô, mas você treina muito pouco. Quando a gente viaja, a gente fala, pô, você treina pouco. Ah, é? Aí eu até fico brincando, não, eu treino certo, você que treina mais do que deveria e tal. O meu corpo não aguenta, eu não me dou bem se eu continuar, eu pedalei 100 hoje, amanhã 100, no terceiro dia pedalando 100 eu já vou sair a 20 por hora, que é metade da velocidade que eu devo competir no Ironman. Então assim, eu falo, pô, se eu pedalar 20 por hora, eu que tenho que pedalar 40 na prova, não acho que isso seja vantajoso, isso aí já não vai me promover uma adaptação fisiológica boa e o sofrimento está muito grande para eu pedalar 20 por hora, melhor
abortar esse treino porque eu não estou conseguindo. E no Ironman eu preciso desse volume de 600 km semanais de bicicleta, de 90 a 100 km semanais de corrida, e isso eu não consigo. Ao longo da minha carreira sempre foi muito penoso eu conseguir atingir esses volumes. Mas em compensação, ao longo das provas curtas que eu fiz na minha carreira, eu sempre tive uma evolução assim ao longo da prova, coisa que até na prova curta, mesmo sendo ela curta, os atletas quebram muito e muitas vezes eu venho de trás e faço uma corrida evolutiva. E isso, para uma longa distância, é mais importante ainda, porque você mostra assim, pô, esse cara tem cabeça, esse cara sabe administrar, sabe dosar a intensidade que ele é capaz de fazer a ponto de não sair muito forte e quebrar no final da prova. E isso é uma característica essencial para um atleta de longa distância. Então, eu acho que eu tenho esse ponto muito a meu favor, assim, de saber dosar ao longo do tempo de competição. Entendi. Esse ponto, saber dosar, dos grandes desafios que a gente tem no esporte, né? Porque você tem... É incrível como é que o corpo da gente é matemático. A gente tem aquela velha fábula da caixinha de fósforo, né? Sim. Você tem uma caixinha de fósforo que você vai gastando os palitos. E se eu te falar, cara, tá aqui sua caixinha, ninguém sabe exatamente quantos palitos tem lá dentro, mas você tem que ir riscando eles ao longo de 8, 9 horas de prova. Sim. E se chegar com 7 horas e meia e faltar palito, acabou. Você acaba a prova faltando 10 km. Se chegar na linha de chegada com palito sobrando, você está arrependido de não ter usado tudo que você tinha. Então é muito louco você ter que ir queimando o seu fosfato assim desse jeito. E se você fala que isso é uma vantagem sua, eu já acho já é bom, que você tem assim, você começa com... Só não posso errar isso agora. Eu cheguei a errar várias vezes agora em treinos, porque como eu venho da distância curta, a gente tem que a gente quer decidir logo, a gente quer já sair acelerando, e a gente tem que ser conservador, tem que sempre pensar assim, não, qual o ritmo que eu quero correr os últimos 10 km? Então vou sair nesse ritmo, vamos tentar. E isso eu tenho trabalhado bem nesses treinos que eu tenho feito, tanto no pelotão BH, quanto sozinho, na BR, na corrida, na esteira, em casa. É saber dosar, sentir e às vezes até tentar imprimir uma intensidade sem olhar relógio, sem olhar potencímetro, sem olhar nada e saber. Essa sensação, qual que é? É o ritmo que eu consigo correr a prova e como é que está minha respiração, como é que está meu batimento, isso sem aferir nada, para eu saber durante a prova o que eu estou executando, porque vai que de repente eu perco todos os parâmetros eletrônicos e eu preciso ter esse feeling. Isso eu acho importante, isso eu acho necessário, que muitas vezes a gente fica muito bitolado com os números e você pode ficar um pouco mais solto e um pouco mais entendido da sua percepção, né? Ficar bitolado com os números. Você acha que você é um cara ansioso? Em algum momento da sua vida você já teve algum tipo de ansiedade? Ah, sim. Sim. Eu acho que esporte de longa distância é o maior exercício que tem para ansiedade. Sim, porque você tem que se controlar. Cara, ou você controla a ansiedade ou você morre. Ou você morre. Porque assim, exatamente. É o que você estava falando ali comigo sobre alimentação. Você chega, você vê que o cara está na sua frente, o cara te passou, você já fica mordido com aquilo e você vê que é a sua hora de comer. Você sente que é a sua hora de comer. Como que você reage no momento desse? O ansioso não come e gasta 2, 3, 5 palitos de fósforo naquele minuto para alcançar o cara. Alcançou? Alcançou. Mas vai quebrar daqui a 2 horas. E não é nem só isso, mas até um estudo prévio, né? Aquele cara, ele não está correndo, aquele cara, ele está com uma lesão na perna, ele vai só fazer a bike, a natação é bike, então ele nem é meu adversário, deixa ele embora na bike, sabe? Até isso a gente tem que... Muitas vezes tem isso. O cara, ele não está correndo, então ele vai correr, mas ele é pesado, ele não costuma correr bem. Ah, mas eu posso usá-lo como um bom parâmetro de ir num ritmo bom, que eu sei que ele entrega a bike sempre entre os primeiros e tal. Mas eu acho que o grande lance, apesar de eu não ter feito a longa distância ainda, é eu respeitar os meus limites e eu já estabelecer eles previamente dentro do que eu venho fazendo nos treinos, seja através dos números, dos parâmetros criados pelos aparelhos eletrônicos ou também, principalmente, pela minha percepção de esforço. Você acha que os números... Deixa eu só conferir aqui, tá? Você acha que o número começa a ser menos importante? É óbvio que é muito importante, mas você acha que ele começa a ser um pouco mais relativo na longa distância? Não, eu acho que na longa distância ele é mais importante do que na curta distância. Tanto que eu comecei a usar potencímetro recentemente, o relógio em competição eu não uso,
eu gosto, eu peço para que as pessoas que estejam assistindo, que torcem por mim, né, minha esposa principalmente, quando ela está no evento, eu falo assim, eu não quero que você seja torcedor aqui, eu quero que você seja útil, vá para um lugar isolado e me passe informação. Ah, que tipo de informação? Você está aqui a trabalho, assim como eu. Vai para um lugar isolado, de preferência na subida, que é onde eu passo mais lento e eu consigo te ver e tal, e me passa informação. Mas que informação? Ah, a diferença para o primeiro, a diferença para o segundo, se eu estiver em primeiro, quem é que está morrendo, alguma coisa que você pense que vai ser, não digo favorável, mas que possa me ajudar de alguma forma. Ó, Diogo, você está sozinho, não tem ninguém na frente e atrás, mas tem um cara 2 minutos na sua frente que ele está andando. Pô, beleza, então a projeção é pegá-lo daqui a 2 quilômetros, ou não vou pegar, ou então vou tentar acelerar. Então, assim, seja útil. E os números que eu gero de velocidade, eu não consigo nem preciso utilizá-los durante a prova curta. Agora, na prova longa, se eu sair para correr entre os primeiros e minha esposa fala, ó, os 5 que saíram contigo, ó, tem 10 km, os caras já abriram 5 minutos. Aí eu olho, poxa, eu tô correndo a 16 por hora, eu tô fazendo até merda, eu tinha que estar correndo a 15. Pô, tudo bem, eles estão abrindo 5 minutos. Pô, mas ou eles vão vencer ou eles estão brigando entre eles, daqui a pouco eu vou passar todo mundo, porque eles estão fazendo besteira. Então, assim, é bom eu também ter um número externo de pace, de referência dos outros, para eu saber, assim, o que eu posso... Apesar de que a prova é tão longa, que mesmo os números gerados durante a prova, eles não podem ser tão, assim, tidos como uma verdade que, assim, o cara, eu estou tirando 1 minuto por quilômetro, então daqui a 5 anos eu vou pegar ele. Não, às vezes ele está até administrando, às vezes ele está... Mas assim, eu acho que os números que eu gero, eu tenho que saber lidar com eles, assim. Mas sempre respeitando a minha capacidade, e ela é muito de acordo com o que eu fiz nos treinos. A gente, claro, eu tenho uma característica boa de me superar na competição e tal, mas tudo tem um limite. Nenhum treino eu consegui exercer durante 2 horas mais do que 300 watts direto de potência média. Por que na prova eu vou cismar em querer fazer isso? Entendeu? Vai na merda, não vou... Se todo treino eu fiz uma potência média de 280 watts, eu não vou... Dificilmente eu vou conseguir fazer 350 no dia. Ah, mas todo mundo tá indo, todo mundo tá... Não, mas você já viu que no treino você não consegue. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Sua mãe já dizia isso. Respeite a sua capacidade. Ô Scladinho, eu tenho... Isso aí que você falou da sua esposa aí, ficar lá no percurso, contar, dar as parciais do tempo. Eu tive uma experiência muito louca na maior distância que eu fiz, que talvez você vai até usar, você vai até entender um pouco como que funciona esse trabalho numa longa distância. Eu estava numa prova de 24 horas de duração, pau comendo, aquela loucura. E aí eu passei a prova inteira, foi a namorada que eu tinha foi lá fazer meu apoio, isso foi na Austrália, campeonato mundial. Ela foi fazer meu apoio e eu... De bike. E aí a prova de 24 horas você fica dando volta num circuito. O circuito tem mais ou menos 1 hora de duração. Pirando. Entre 50 minutos. Pô, velho. Prova de 24 horas sua. Então eu tava lá na prova de 24 horas e cada volta... Assim que eu fiz a primeira volta, lá pra terceira volta, minha namorada me perguntou: você quer que eu te fale que resultado você tá? Eu só gritei, não. Do not disturb. E eu não parava. Eu era o atleta que menos parava. Só teve uma hora assim que eu parei para pegar uma blusa de frio no meio da madrugada, né? Larga meio-dia. Botei a blusa de frio, esquentei um pouco os dedos, mas no geral eu só pegava as comidas e saía pedalando. E ela perguntou umas 3 vezes: quer que eu te fale o resultado? Eu falei: não quero. Quando eu tava tipo na penúltima volta, eu falei: quero saber o resultado. Ela falou: você tá em segundo. O primeiro tá longe de você, vai ser muito difícil alcançar o primeiro, porque ele já tá tipo uns 20 minutos na sua frente. Só que o terceiro tá só uns 4 minutos atrás de você. Ou seja, agora você não pode parar nem ferrando. Diogo, eu pirei de um jeito, que tipo assim, eu tava bem até ali, tanto que eu tava em segundo, eu tava indo bem. Aquilo ali me deu uma desestruturada. Sim. Eu quebrei de um jeito que... Aí foi a primeira volta ruim que eu fiz. Eu fiz uma volta péssima e toda hora eu pensava: o cara tá chegando, o terceiro lugar, agora esse cara me alcançou, agora esse cara me pegou e não sei o quê. E foi uma volta assim, capengando. Imagina um cara capenga, querendo descer, você não sabe o que você sente, se é dor de barriga, se é fome. Aí até uma hora que eu pensei assim: velho,
Você acha que o cara não tá capengando também? O cara, O cara também o andou cara 23 horas, tem velho. 23 horas, não me passou até agora, por que será? E outra, Ainda mais ele que tá atrás, né? pode acontecer de tudo em corrida. Tipo, o cara pode furar o pneu dele. O cara também pode furar pneu. Aí assim que eu pensei isso, o cara pode furar o pneu, eu fiz uma curva e vi um cara qualquer de pneu furado, que provavelmente não era ele, pode até ser ele. E aí eu vi um cara de pneu furado e falei, pô, eu pensei nisso, um cara de pneu furado. Aquilo me deu tanto gás para acelerar, que foi como se tivesse deletado aquela informação na minha cabeça, que eu estava sendo perseguido por um neguinho há 4 minutos atrás, que eu cheguei e acelerei, consegui acelerar de novo, terminei a última volta, 24 horas concluída, fui olhar no cronômetro, o cara chegou 50 segundos depois de mim. O que era 4 minutos. Será que ele sabia? Segundos. Não sei se ele sabia, mas assim, na hora que foram dar o resultado na corrida, o locutor falou, tipo assim, ele vai falando o nome de todo mundo, o país do cara que deu uma pausa aí, né? Na hora que chegou no meu, ele falou assim, texto. E prestem atenção, com apenas 50 segundos de diferença, nossa, dá até porque dó, ninguém bota uma diferença só de 50 segundos numa prova de 24 horas. Ninguém. É muito ridículo, né? Parece que foi um sprint, assim, né? É considerado um sprint. E dá um pouco de dó, assim, né? Do cara que chegou atrás. Principalmente se ele não sabia, porque quando você não sabe, você fica em casa, porra, podia ter dado um gás a mais, e se eu não pegasse aquela última garrafa? 50 segundos é o tempo que você parou para botar uma luva, se você colocasse essa luva andando, pronto. E tem uma coisa que a gente, às vezes, na competição fala assim, eu fiquei a 50 segundos de pegar a segunda colocação, no caso dele. Mas quem disse que se você chegasse no Breno, você ia passá-lo, né? É igual a Fórmula 1, chegar é uma coisa, passar é outra. E no Ironman o povo usa muito isso. Nossa, eu fiquei 1 minuto da vaga. Tá, você ficou 1 minuto do cara que pegou a última vaga pra Kona, sei lá. Mas quem disse que se você chegasse nele, ele não andaria 1 minuto mais rápido também? Entendi. Então também tem isso. Mas assim, se conhecendo, é interessante você elaborar uma estratégia assim. É bom eu saber da minha colocação ou não? Se historicamente eu me dei mal depois que eu tive informações, então é melhor não falar nada. Faça o seu melhor. Fecha o olho e faz assim, vou fazer o meu melhor em 24 horas. Ou qual é a minha melhor estratégia? Eu dormir no meio do caminho, ou não dormir, ou de repente eu faço 23 horas e paro, sei lá. Mas às vezes a informação, ela se não for bem assimilada, aí eu acho que entra um pouco a ansiedade que a gente está falando, sendo uma pessoa ansiosa, você às vezes queria definir logo. Então, talvez se você tivesse essa informação desde o início da prova, olha, ele está a 7 minutos. Ele tá a 6,5. Ia chegar na última volta, o cara tá a 50 segundos. Meu Deus, eu vou morrer, eu vou espintar. Aí dá uma desestabilizada emocional que também é preocupante. Mas assim, eu gosto de quanto mais informações me derem, melhor, para eu ir assimilando isso. Porque às vezes eu posso ser um pouco mais conservador até. Se o primeiro está muito longe e eu não vou mais pegá-lo, eu tenho que só administrar a diferença do que está vindo atrás. Então isso tudo eu gosto de saber que quanto mais informação, melhor. Agora, não necessariamente as minhas parciais, né? Como eu falei em prova curta. Prova curta eu quero saber dos outros, não de mim. De mim eu sei como é que eu tô, eu sei a minha velocidade, eu sinto a minha velocidade, mas assim, isso é interessante, né? Porque o emocional, a ansiedade, a gente tem que saber trabalhar isso. Eu tenho me sentido bem ansioso por ser uma novidade, a distância longa, assim, é uma novidade, então eu fico... e como eu já assisti muitas vezes lá em Floripa, o Ironman, eu sei bem o percurso, eu sei o hotel que eu vou ficar, eu fico me imaginando o café da manhã, tudo isso, porque tudo isso conta muito, tem que ser tudo muito bem controlado. Eu já estou prevendo pegar uma bicicleta da Sense para sair do hotel e ir até o ponto de largada, porque as minhas competições sempre foram assim, eu vou para a largada com a minha bike. Eu chego na competição 1h30 antes da largada com a minha bicicleta, me locomovendo com ela, já testando a marca, coloco na transição. É uma mochila não tão pesada, não levo tanta coisa assim. No Ironman eu deixo a bicicleta no dia anterior, ou 2 dias antes, e eu só vou ter acesso a ela 1 hora antes da largada. Então eu tenho que chegar cedo para ver minha bicicleta, para colocar minhas garrafinhas geladas, que a minha malta eu vou elaborar na manhã ou na noite anterior, não vou elaborar 2 dias antes e deixar lá estragando. Ligar o reloginho da bicicleta e tal. Colocar sapatilha, tudo, e de preferência no último dia, na manhã, para não pegar chuva e ficar molhado. Mas assim, eu indo de bicicleta até o ponto da prova, colocando um cadeado, meu irmão que vem 1 hora depois para assistir a largada vai ter acesso a essa bicicleta, vai talvez me ajudar. Tudo isso eu já estou programando, assim, já estou planejando. Eu vou andar esses 2 km do hotel até a largada, até a transição de bicicleta, lá vou deixar minhas coisas, vou trancar a bicicleta, meu irmão vai ter outra chave, eu vou pro ponto de largada.
tudo muito bem cronometrado, e isso gera uma ansiedade, assim, que eu tô há 3 semanas da competição e já tô assim, sabendo até o horário de nascer do sol, que nasce 1 minuto antes da largada e vai estar escuro quando eu sair, então qual rua que eu vou pegar, eu vou nessa que tem mais iluminação, então você entra num mundo assim de tentar controlar todas as situações e que a gente sabe que na competição não é tão assim, que dá uma certa ansiedade, assim. Entendi. Porque, tem posto de hidratação? Tem, de 2 em 2 km na corrida. Então, mas o que eles vão dar? É água? É água gelada? É um Gatorade? É um Powerade? O que vai ser? Então, isso tudo eu tenho que estar muito bem condicionado, assim, porque se eu passar direto em 3 postos de hidratação e não pegar água, não pegar bebida, vai custar muito lá na frente. A ponto de repente, eu voltar 100 metros para pegar uma água, porque senão o prejuízo lá na frente vai ser muito grande. Né? Entendi. A regra não permite eu andar na contramão, pelo menos na prova curta eu sei que não pode, mas a gente tem que ser muito cauteloso e estratégico. É uma prova que envolve uma ofegância, né? Envolve uma intensidade. A gente anda, a média de quilômetros por hora na bicicleta são 40, então a gente anda muito rápido. Essa bicicleta motobike, até para andar 40 por hora nela é difícil. Imagina você mantendo isso a 4 horas e meia. Assim. Claro que a bicicleta é uma Swift contra relógio, então ela flui muito bem. Mas isso tem que ser muito bem trabalhado. O capacete já estou providenciando. Todas as peças bem adequadas para o tipo de percurso, a marcha, o tamanho do pé de vela, tudo para... Os detalhes hoje em dia têm feito muita diferença no resultado final, principalmente na categoria profissional na distância Ironman. Os tempos estão cada vez baixando mais. Assim. Caramba, é muita variável e... Sim. E coisas pequenas, né? Você já tem um capacete. Não, mas eu preciso de um capacete fechado, porque ele... Ao longo de 180 km sem vácuo, ele dá uma diferença de 90 segundos. Pô, é 1 minuto e meio, já é uma grande diferença. Isso pode definir uma colocação e tal. Então, tudo isso a gente vai estudando. A roupa, eu sempre competi com roupa com macaquinho, que a gente chama aqui. A roupa de Ironman, ela tem manga, porque a manga, o tecido é diferente da pele, ela fica muito mais aérea e tal. Eu nunca nem raspei o braço. Talvez pro ar eu tenha que raspar, por mais que ele fique no clipe. Toda essa questão aerodinâmica conta muito, assim, posição, tudo. Entendi. É muito neurótico o negócio até. O fato de não ser permitido vácuo entre atletas, você acha que isso te ajuda ou te atrapalha? Como é uma competição de 180 km na bike, a bike é mais da metade do tempo e ela... seria complicado se no Ironman fosse permitido o vácuo, porque mudaria muito a prova, você tiraria do páreo ali um cara que não nada direito. Não, eu tenho certeza. Tem que ter. Eu acho, inclusive, que no Olímpico tem que ter. Já discuti isso com você, já discuti com... sem gravar, já discuti com o Thiago Vinhal também. A galera tem seus motivos e não concorda comigo. Eu que sou de fora do esporte, sou leigo, eu não consigo entender. O triatlo sem vácuo, ele fica muito mais... Justo, O cara que venceu, ele é o melhor nas 3 modalidades. Ele não foi beneficiado pela participação de um ou outro. É igual no Tour de France, que muitas vezes o cara tem um excelente resultado porque a equipe dele é muito boa. O cara... mas tem que ser bom. A gente está falando de ciclismo, estratégias do ciclismo. Sim. Aí você chega num triatlon que você mata as estratégias da natação, as estratégias da corrida, as particularidades de performance desses esportes em nome de uma técnica do ciclismo. Então, assim, eu acho que fica injusto dessa forma. Mas sei que não é a opinião de todo triatleta e sei que a opinião dos triatletas vale muito mais que a minha, né? Sim, então, não, é um formato diferente. Existem provas de distância olímpica sem vácuo, não são as principais, né? Distância olímpica, né? Na Olimpíada e Sul-Americano, os Jogos Pan-Americanos é sempre com vácuo. Sempre com vácuo. Mas existem algumas provas na distância que é igual o Troféu Brasil, é uma prova sem vácuo e tal. Seria um resultado, digamos assim, mais justo, mas não exige do atleta, de repente, uma busca de uma melhor estratégia. O resultado realmente é diferente de uma prova com vácuo e sem vácuo. E assim, mas quem treina para a prova com vácuo tem que saber da regra, e sabe, claro, e joga de acordo com isso. Então se vale vácuo, eu não preciso treinar, eu não preciso ser bom no 40 km, eu preciso ser bom na retomada, que é onde eu vou me posicionar na bike e tal. Então assim, é diferente, mas talvez a palavra nem seja mais justa ou não, com vácuo ou sem vácuo. É estratégias diferentes. Assim. Sim, mas o que eu estava pensando é o seguinte... A prova sem vácuo, que vai ser agora no Ironman, talvez seja mais interessante para você, porque você é um cara alto. Ou seja, quando você está no vácuo de alguém,
não faz tanta diferença para você. Agora, eu que sou baixinho, tá, se eu entro num vácuo igual o seu, eu tô economizando 40%. Mas eu sou um cara que o vento me freia mais, justamente por eu ser grande. Então tem uma análise, depende de como do ponto de vista. Sim, tem isso, mas tem também o fato de que você, por ser maior, você imprime mais potência. Não estou falando de peso potência, estou falando de potência. E a potência no plano é aquela teoria do caminhão. O caminhão, depois que ele embala, ele anda igual carro normal. Ele anda 100, 150, o caminhão no plano, ele chega a 170, se quiser. Né? E lá você está nessa situação. Você é grandão, você vira um caminhão sem freio lá, né? Sim, E é uma prova predominantemente plana. Ela quase não tem subida, principalmente para gente que treina nas estradas de Minas, que é bastante sobe e desce. Lá em Floripa é predominantemente plano? Isso, inclusive, é uma dificuldade minha no treinamento, porque assim, eu tenho que estar muito adaptado ao clipe e eu não tenho tantos anos de vivência naquela posição. A minha posição ela nem está tão favorável, porque a posição aérea é tentar deixar o cotovelo mais próximo possível um do outro. E eu não, eu já abri de um jeito que eu tô assim, nossa, eu tô confortável, mas eu tô assim, eu tô freando totalmente. A gente tem que juntar as mãos, a gente tem que colocar uma garrafa, deixar uma coisa muito mais, evitar esse ar aqui que fica rodando, se possível, aproximando os cotovelos. Mas só de eu ficar parado aqui já dói, eu já não tenho flexibilidade para ficar aqui. Então eu abri muito, abri até demais, mas assim, eu tô numa posição que eu falo, aqui eu consigo ficar 180. E aqui em BH, onde a gente treina, a gente não tem tantos períodos de ficar no clipe. Então, muitas vezes eu tô numa subida, a pessoa passa, cara, jogo, sai do clipe, cara, você tá andando a 15 por hora, tá até feio. Eu falei, não, mas eu tenho que adaptar essa posição, porque em Florianópolis, das 4h40 que eu vou ficar pedalando, mais de 4 horas vão ser no clipe. Então, eu tenho que estar familiar com isso. E você não faz uns treinos no rolo com o clipe? Eu faço, mas aí fica mais difícil ainda. Conseguir ficar no clipe assim, eu falo, meu Deus, tá difícil. Na rua ainda sai um pouco mais fácil, digamos assim. Eu acostumei a usar clipe porque eu fui fazer cicloviagem, né? Sim. E lá eu tava indo de leste para oeste na América do Sul, pegando vento contra todo dia. Foi tipo uns 2 meses de vento contra, e aí eu arrumei esse clipe. No início eu realmente não conseguia ficar 3 minutos em cima dele. Surreal. Depois eu tava assim, com a flexibilidade das costas, pescoço, que eu ficava 1 hora no clipe. 1 hora lá. Depois tirava 2 minutinhos, esticava as costas, voltava mais E hoje, até a maioria dos atletas, eles estão usando um clipe que assim, é mais do que, parece que 2 mãos assim, segurando. Você encosta quase que seu braço inteiro. Copia o braço todo, e fica meio que, você fica igual um avatar, você fica compacto, uma coisa toda, uma peça única assim, você nem vê onde... Não dá mobilidade nenhuma. Você fica aero e você fica confortável, porque muitas vezes o pad, como ele é único, ele é menor que uma mão aqui, ele é num ponto só todo o peso do seu tronco, né, na parte superior, que a gente fica tão para frente, né, que a gente tem que ficar aero, então a gente joga nessa angulação de quadril, a gente vai lá para frente. O nosso banco, ele é à frente quase do movimento central, para a gente justamente ficar com o tronco o mais na horizontal possível, para que a gente, né, visto de frente, a gente ocupe o menor espaço possível. A gente tem que ser bastante aéreo, não só a bicicleta, mas principalmente a gente. Acho que a bicicleta não deve chegar a 10% da área frontal, né, do conjunto ciclista e bike. Então a gente tem que ficar muito abaixado, muito aéreo, e tudo conta. A roda, o capacete, a roupa, que eu achava que até não contava muito, mas em estudo em túnel de vento, a roupa que a gente usa sem manga tem que ser com manga. O tecido ele é mais aerodinâmico, o ar passa melhor em relação à pele, a pele ainda mais tendo pelo, tudo mais, tudo isso conta muito. E a gente vai estudando e vai vendo os resultados até dos próprios atletas, que os equipamentos vão fazendo muita diferença no resultado final, porque antigamente se ganhava o Ironman com 8h30, às vezes o masculino. Hoje em dia a galera está fazendo abaixo de 8 horas. O Ironman Brasil já foi vencido mais de uma vez com um tempo inferior a 8 horas. É mesmo. É muito veloz. É 42 por hora de média de bike, é acima de 15 por hora na corrida, a natação. É desse cara que a gente estava falando? Tindon, ele fez no Brasil, acho que foi a penúltima edição, ele fez um tempo que na época foi o melhor do mundo, assim. Aí agora já bateram, o Blumenfeld bateu em Cozumel ano passado, fez 7h30, eu acho, 7h32. Não sei se oficializaram, porque para oficializar tem que também ver se a natação estava correta, como é que foi a bike e tal. Mas hoje em dia já existe atleta percorrendo a distância Ironman full em 7h30. Meu Deus, é muito rápido. E você faz uma estimativa para o seu tempo?
Eu acredito que seria uma boa performance eu terminando em até 8 horas e 30. Esse é o meu parâmetro. Minha meta A seria 8 horas e 30. Mas é uma prova muito longa, muitas coisas podem acontecer. E os parâmetros que eu tenho para estipular esse tempo não são tão... são bons, são os treinos que eu venho feito nos últimos tempos e tal, mas eles nunca chegaram a 80% da prova, então fica difícil. Assim. Você nunca fez isso, como é que você acha que você vai se comportar fazendo isso? Você nunca vivenciou isso, então isso é difícil, né? A gente fica estimando muito. E o Ironman é uma prova muito respeitada por isso também. Porque só quem fez pode dar né, a palavra assim, de que você vai sentir que a partir do quilômetro 30 da corrida, qualquer quebra-mola é uma subida que você acha que é um monte, que você não consegue mais levantar o pé. Então você, corrida a pé? Então você fala, pô, tá de brincadeira que eu não consigo passar no quebra-mola. Você não consegue, realmente às vezes você até cai. Fala, pô, será? Então essas preocupações, esses bizus, essas dicas, você vai pegando e fala, não, vamos passar na parte mais baixa do quebra-mola, vamos levantar o joelho, vamos cuidar para não cair. Então assim, de tudo, né? A própria chegada, que infelizmente a maioria das vezes é num tapume que sobe, assim, é numa madeira que sobe um desnível não chega às vezes a meio metro, mas que dá uma onda ali em quem está chegando, principalmente se chegar no sprint final, que é raríssimo em Ironman, mas você vem a 40 km correndo numa variação pequena, né? Por mais que você pegue uma subida, a inclinação não passa de 10%, e aquela rampa final chega às vezes a 18%, aquela rampinha mesmo de madeira para chegar no porto. Tá maluco, velho. Então mas ali também já chegou, qualquer coisa mergulha e já cruzou. São daqui 3 semanas, né? 3 semanas, 29 de maio. Você vai com a Neurogen? Sim. Você já anda na Neurogen faz já tempo, né? Tem já 2 anos. Mesmo para a distância olímpica? Não, a distância olímpica é uma bike road, padrão, normal, guidon, de ciclismo. Sempre foi e nunca pude. Eu, na verdade, competi poucas vezes na posição aérea, na posição contra-relógio, que é essa bike da Swift que eu estou usando já tem mais de 1 ano. E hoje eu me forço muito a não usar as minhas outras bicicletas, porque eu preciso familiarizar bem com aquela posição. Então eu fico assim... Entendi. Me força mesmo. Você vai na padaria, pô, vai com ela. Põe a mão no clipe pra... Isso é verdade. Eu fazia isso. É um negócio que toma tempo. Tempo, assim. Levei algum tempo para acostumar com o clipe. Mas depois é uma questão de flexibilização, né? Da musculatura, da posição. Conseguir pedalar daquela forma, né? E a parte superior fica bem desgastada, até o próprio pescoço, que a gente está tão abaixado que você tem que levantar a cabeça para olhar. Então até o capacete às vezes ele está atrapalhando a visão, você tem que levantar mais. Tudo isso tem que ser... As pessoas muitas vezes falam, nossa, mas essa lombar deve doer pra caramba. Eu falo, cara, minha lombar não dói na bike contra relógio. O que dói é o pescoço, a musculatura aqui e tal. Isso é bem... Porque o peso, né, não fica tanto no selim. A gente joga tanto o corpo para frente que o peso começa a ficar no guidão. E frear na descida começa a doer muito a mão. Então é uma posição desconfortável, mas que com o tempo a gente vai familiarizando. Tem que familiarizar porque tem que ser uma posição confortável e você constantemente, através de bike fit e tal, você vai ajustando, vai mudando. Se o clipe, se a frente permitir, a minha frente eu já fiz algumas alterações para torná-la mais assim... adequada a mim, para eu conseguir, porque como eu falei, eu estou aberto, eu não estou tão aerodinâmico, mas eu estou confortável. Se eu ficar aqui, primeira subidinha que tiver, eu já vou querer segurar em cima, que eu falei, não aguento mais ficar no clipe. E se a gente abriu o paraquedas, se eu segurar no freio e ficar em pé, na posição de contrarrelógio, que a gente anda, né, a 40 por hora de média na prova, isso dá uma freada muito expressiva. Assim. Se eu segurar onde é o freio, é muito ruim. Assim. Eu tenho que segurar ali só quando eu for fazer um retorno, quando eu for pegar uma água, ou quando eu tiver numa inclinação assim que a velocidade... Eu falo em velocidade, mas o que determina eu ir para o clipe ou não é tanto a velocidade, é mais a velocidade do ar, mais a velocidade do vento. Que pode ser que eu esteja a 20 por hora, velocidade baixa. Mas eu estou com tanto vento contra que é aqui que eu preciso estar aero, aqui que eu preciso... Agora eu estou descendo a 60 por hora. Pô, eu tenho que estar aero, eu tenho que estar cortando o vento bem. Tá, mas eu estou descendo a 60, mas estou sendo levado pelo vento que está a 50 por hora atrás de mim. Então eu não preciso estar aéreo. Sim, então a análise não é tanto a velocidade, é mais o atrito do ar. Ele está sendo expressivo a ponto de eu precisar ficar aéreo ou não. Geralmente isso está ligado à velocidade, mas ao vento também. Vocês fazem uma análise dos ventos lá no local? Não, porque na própria prova
São 2 voltas de 90. E tem uma área lá que a gente vai pega... e volta pelo mesmo lugar ou é uma volta? Vai e volta, só quando tá lá perto do aeroporto, na parte sul da ilha, que a gente faz uma voltinha, né? A gente sai de Jurerê, vai lá no final, volta um pouquinho e volta. A gente faz tipo uma bengala. Tá. Então nessa parte que a gente faz no aeroporto, que é perto do estádio lá do Avaí, a gente vai e volta, e depois vai passar de novo. Essa área que a gente faz quase que uma voltinha lá, uma bengala, ali às vezes venta muito. E às vezes venta muito só na segunda volta, não venta na primeira. Aí não tem muito o que fazer. O que a gente pode estudar é, pô, o asfalto hoje tá bom, e parece que tá, que teve uma competição recente lá, o pessoal disse que o asfalto tá muito bom. Então pode ser uma calibragem um pouco maior e tal. Geralmente a roda traseira fechada é uma boa pedida para quem faz o Iron e tal. Mas assim, a galera vai muito com o que tem. E o capacete aéreo faz diferença, tudo, cada um também tem a sua preferência. O meu treinador mesmo falou assim, ó, você não vai... Eu falei, eu vou pôr meia na primeira transição. Ele falou, você não vai pôr meia, você tem que estar com referência dos outros atletas. Você vai sair na água no principal grupo, talvez não seja o primeiro, mas vai ser o grupo que vão ter mais de 10 atletas. E é nesse grupo que você tem que estar. A referência dos outros atletas perto, ela é muito boa, que são seus adversários, e vocês conseguem pedalar numa velocidade melhor, mesmo que não esteja um no vácuo do outro, vocês conseguem desenvolver um ritmo bom, porque quando você cai, o outro te passa e vocês mantêm essa pegada boa do início ao fim. É um bloco, é muito mais fácil 10 pessoas mantendo o mesmo ritmo do que um só querendo. Às vezes eu me sinto bem e dou uma acelerada, às vezes eu estou mal, então estando no grupo fica muito bom isso, flui melhor. Estatisticamente, geralmente os pelotões, por mais que não estejam um no vácuo do outro, eles tendem a desenrolar muito bem, assim, a pedalar. Então, você não vai pôr meia. Eu falei, cara, o desconforto que eu tenho em não pôr meia é muito grande. Eu vou pôr a meia em 3 segundos. Se eu mensurar realmente a meia um pouco mais curta, não é uma meia grande de ciclista, é uma meia menorzinha. Se eu colocá-la e calcular o tempo, a gente pode ver que não dá mais que 3 segundos. Pô, mas 3 segundos... Ele falou, não, eu vou acabar pondo. Eu vou meio que contra a vontade dele. Eu falei, não, eu vou acabar colocando a meia porque o conforto... 4 horas de desconforto. E a sapatilha lá ali dentro, pô, ela dói meu pé, assim. Se fosse uma distância curta, eu nunca pus meia, uma vez ou outra que eu coloquei numa distância curta. Mas no ar eu acho que vai ser importante. Então a gente tem esse equilíbrio, assim. Igual, por exemplo, os atletas costumam competir a prova inteira com a mesma roupa. O triatlo é assim, a gente compete com a mesma roupa na natação, bike, corrida. Eu tenho a opção de trocar durante o início da corrida, né, a transição de bike corrida, ou o Special Needs, que é um local onde a gente deixa a sacola com o nosso número, que no meio da corrida eu passo 2 vezes naquele ponto e pego aquela minha sacola ou não, que vai ter um chiclete lá que eu quero, vai ter um boné diferente, vai ter um óculos que não vai estar mais sujo. Eu posso colocar o que eu quiser lá, desde que não seja um sofá, mas uma coisa que cabe numa sacola eu posso pôr. A alimentação, secador de cabelo, chapinha, posso pôr tudo lá. Tá. Aí tem gente que coloca roupa de corrida, porque correr 42 com a roupa de triatlo, ela começa a assar, o atrito é ruim, então é outra alternativa. Não quer dizer que eu tenha que vestir a roupa, mas coloca no Special Needs, na sua bolsinha lá do quilômetro 15 e quilômetro 30, uma roupa diferente que se você quiser você vai ter opção, ou às vezes até um tênis seco, às vezes uma meia diferente também. Então tudo isso a gente tem a nosso favor também, mas é um tempo que tudo que te dá conforto tende a tirar um pouco o seu tempo, né? Essa performance. O Special Needs a gente tem que entrar. Como você está na rua, você entrar num prédio, vai lá no banheiro, pega essa sacola e volta. Então, a maioria dos profissionais nem pega, mas deixarei opções lá. Deixarei relógios carregados e baterias e máquina de tirar foto para fazer a live no meio da prova. Eu tô ansioso para ver isso. Também, eu tenho noites que eu nem durmo. Eu tô ansioso para ver. Isso vai ser muito maneiro, velho. Eu também nem todo durmo. sucesso para você, viu? Valeu. Torcendo pelo seu primeiro Ironman. Primeiro de certeza que vai muitos. ser muito maneiro. Mesmo que dê tudo errado, acho que vai ser... aprendizado. Se der tudo errado, vai ser uma sequência de aprendizados. Se der tudo certo, vai ser um sucesso. Então não tem muito porquê você ficar se desgastando com isso, não. É tanta coisa, é tanta variável que simplesmente não dá para você prever o futuro. Vai com o que você tem. Vai tranquilo para a prova, beleza, meu velho? Valeu. Meu grande, brigadão por ter vindo. É bom demais falar com você. Eu gosto demais da conversa com você, que a gente tem muito assunto para aprender com E se deixar, eu não paro de falar. Eu nem sei que horas são, mas eu não Você paro tem de que falar. dar uma aula aí agora, né? 4h30, daqui a pouco eu tô lá. Clevinho, valeu. Valeu, Demais. Muito obrigado. Estamos juntos. Torçam lá, número 22, largando dia 29 de maio, 7 da manhã, em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Valeu! Vai, Brasil!